Doenças autoimunes, elas frequentemente são estudadas em cima das suas manifestações clínicas. Muito poucos médicos no mundo, muito poucos terapeutas no mundo se preocupam com a questão da causa das doenças autoimunes. Na verdade, a causa das doenças autoimunes, ela tem sido negligenciada pelo modelo da medicina que tenta apenas suprimir os sintomas, a inflamação das doenças. Então, quando você trata uma doença autoimune, diagnosticando a doença autoimune no seu sentido anatômico, ou seja, você se preocupa em apenas definir que você tem, a título de exemplo, uma vasculite, então você sabe que essa inflamação está acontecendo nos vasos. Mas esse diagnóstico anatômico de inflamação, ele não diz o que está causando essa inflamação. É esse pensamento que vai além da questão do diagnóstico anatômico da inflamação, ou seja, o pensamento que busca a causa dessa inflamação, é que nós vamos discutir nesse vídeo. Preste bem atenção. Para você entender melhor esse tema em profundidade, é necessário você passar pelo modelo da medicina ambiental. O modelo da medicina ambiental ele parte do princípio de que fatores ambientais eles afetam mecanismos fisiológicos e esses mecanismos fisiológicos alterados vão gerar as doenças crônicas inflamatórias. Esse gráfico é um gráfico chamado gráfico Margarida. No núcleo dele você tem uma bolinha que é o mecanismo fisiológico. Esse mecanismo fisiológico ele pode ser afetado por fatores como exercício, a falta deles ou o excesso da atividade física. Você tem a questão do tempo, existem algumas doenças que acontecem na infância, outras vão acontecer na maturidade, ou seja, o tempo é um fator de modificação do mecanismo fisiológico. Você tem fatores antigênicos, a questão das alergias, você tem fatores químicos, a poluição ambiental, você tem fatores físicos e você tem os fatores psicossociais que podem induzir doenças, assim como a questão de que tem doença que acontece mais em determinado sexo do que outro. E por último, você tem a questão dos fatores nutricionais. No que diz respeito ao fator nutricional como fator causador de doenças crônicas imunológicas, a maior parte da medicina ensinada nas grandes cátedras, nas grandes universidades, inclusive nas que eu estudei, são praticamente, esse é um tema negligenciado. As doenças autoimunes elas são vistas como sem causa definida ou como causas idiopáticas. Eu estou trazendo alguns exemplos aqui para você ter uma reflexão a respeito da possibilidade que você vai ter na sua vida, se você for médico, se você for nutricionista, de utilizar os alimentos como uma ferramenta de tratamento de doenças crônicas. O primeiro caso que eu lhe apresento é esse. Um homem de 40 anos de idade, com asma, com um problema respiratório, uma incapacidade, a sua capacidade respiratória diminuída. Nesse gráfico, a capacidade respiratória normal, nesse teste que é o Peak Flow, ele é acima de 350. Esse paciente tem um Peak Flow que fica abaixo de 250 na maioria das vezes. E vocês veem que o médico que estava tratando, na medida que o médico definiu que a causa dessa asma era alimentar e que entre os alimentos que desencadeavam essa asma a causa era a carne de porco, quando foi retirada a carne de porco da dieta desse paciente, simplesmente esse paciente deixou de ter um problema respiratório, o peak flow dele voltou ao normal e esse paciente se curou da asma. Esse paciente passaria o resto da vida dele tomando corticoide. Esse é um outro caso clínico muito interessante, publicado no British Medical Journal, mostrando que num paciente com artrite reumatoide que tinha uma diminuição da força de pressão, num paciente que tinha um índice de HIIT muito elevado, que esse paciente tinha rigidez matinal bem intensa de manhã e uma escala de dor a nível de 5, quando esse paciente retira o leite da sua dieta, esse paciente passa praticamente de janeiro a setembro sem dor, e quando esse paciente volta a utilizar os derivados de leite novamente, a doença se manifesta, mostrando de forma inequívoca que a causa da artrite reumatoide desse paciente era uma sensibilidade, uma intolerância a leite. Esse caso é de uma paciente que me foi encaminhada por um médico integrativo da minha cidade. Ela tinha o diagnóstico de vasculite, uma doença autoimune que agride as artérias, gerando um processo de edema, inflamação, isquemia e seguida de necrose. Ela há 5 anos
fazia uso de imunossupressor, de corticoide, e ainda assim a doença continuava se manifestando. A história clínica dessa paciente é bem interessante porque há 5 anos atrás, antes dela se apresentar a mim, havia ocorrido um fato relevante na sua vida pessoal familiar. Seus pais haviam se separado, ela havia saído de casa, foi morar na casa da tia e me confidenciou que isso mexeu muito com ela e a partir desse momento a doença se manifestou. Ela procurou vários médicos, a princípio dermatologistas, que no final, depois de junta médica, concluíram que era uma vasculite e ela estava sendo acompanhada por cirurgião vascular, quando então ela mudou de cidade e veio morar aqui em Manaus para viver com seu pai. Bem, como o colega estava tendo dificuldade em controlar o caso, ele estava fazendo uso de ozônio, ele achou por bem que seria interessante ela ser avaliada por mim. Eu avaliei a paciente, tomei a história e aí questionei se não haveria possibilidade de ter uma relação, uma participação de algum alimento nessa questão da vasculite nessa paciente. E aí recomendamos ela fazer a dieta de exclusão de 4 dias para aqueles alimentos que ela ingeria com maior frequência. Então procedemos o teste intradérmico. O teste intradérmico consiste na utilização de diluições das proteínas de alimentos que vão ser testados na pele do paciente. No teste intradérmico, quando você tem uma reação inflamatória, você tem uma reação de vermelhidão, de prurido ou de aumento de pápula, fica estabelecido que está havendo uma reação imunológica a esse alimento. E essa reação imunológica, ela pode estar associada à doença que você está investigando, essa relação de causa e efeito. No caso dessa paciente, os testes deram positivo para café, leite e trigo. Foi recomendado a ela que retirasse os alimentos durante o período de 30 dias, após o que nós fomos reavaliá-la. Após 30 dias, houve remissão das lesões de ambos os pés. E esse caso é muito interessante porque ele acaba nos mostrando que uma doença autoimune, ela tem vários componentes. No caso dessa paciente, havia havido uma dissolução do seu lar, ela passou a viver numa outra casa, isso impactou demais ela. E a partir desse momento surge a doença, ou seja, a doença tinha um elemento de psicogênese, era uma doença orgânica, mas que tinha uma psicogênese. Entretanto, o que sustentava esse processo inflamatório foi uma alteração da imunidade do seu aparelho digestivo com a retirada dos alimentos. Ela não precisou mais usar imunossupressor, não precisou mais usar anticorticoide, a doença entrou em remissão completa. Passado 3 meses, ela teve uma recaída, né? E aí voltou a mim, me falou que havia transgredido, eu não entendi muito bem porque ela fez a transgressão. Depois eu achei que havia um componente psicológico que precisa ser melhor trabalhado. Recomendei que ela fosse procurar uma psicóloga e finalmente, após ir à psicóloga, ela retornou comigo e falou que ela tinha se separado da questão dos seus pais, que ela tinha realmente superado aquele trauma, que ela estava se sentindo muito bem. Ela emagreceu praticamente 16 quilos após a retirada do corticoide. E é um exemplo de que a medicina ela não pode ser exercida apenas pensando na questão orgânica. A gente tem que ampliar essa visão. E o modelo da medicina ambiental, ela nos traz essa visão ampliada, inclusiva, de todas as possibilidades que estão envolvidas no desenvolvimento de uma doença crônica. Caso você tenha tido interesse em aprofundar mais essa compreensão da relação das alergias alimentares com as doenças crônicas e autoimunes, você vai ter oportunidade no dia 8 e 9 de julho, em São Paulo, no Hotel Pergamon, de aprofundar a compreensão disso, ok? Se você for dessas pessoas que têm como ideal terapêutico a questão do Leonardo da Vinci, que é a questão assim, quero fazer milagres, clica nesse link, faz a tua inscrição e vem conhecer mais o modelo da medicina ambiental com a gente em São Paulo nos dias 8 e 9 de julho desse ano, no Hotel Pergamon.